graça e a paz de nosso Deus sejam derramados sobre cada um de nós. Acredito que nessa noite todas as famílias estão reunidas para cultuar o nome do Senhor, para adorar, para exaltar. E nós somos gratos àquele que é, que era e que há de vir, porque Ele é soberano para fazer mais do que almejamos. E tem momentos que nós gostamos de estar apenas no nosso quarto, de joelho, em oração, agradecendo a Deus. Só eu e Ele, só você e Ele. Então que nesse momento você possa fechar seus olhos e possa entronizá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, simplesmente adorando esse Deus. Nada mais. Não deixe que nada venha atrapalhar sua adoração ao Senhor. Faça desta canção uma oração a Ele, agradecendo por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Sejam coisas boas, ou sejam coisas desagradáveis, ou algo triste que tenha acontecido, ou que está acontecendo nesse momento, porque nós sabemos que mortes estão acontecendo neste momento também, e tantas outras famílias que estão entristecidas pelas mortes dos seus entes queridos. Então, que nesse momento de dor você ainda possa agradecer a Deus pela presença dEle, porque é a presença dEle que nos conforta, é a presença dEle que nos alegra, é a presença do nosso Deus que nos dará paz. Então simplesmente adore esse Deus. Adore ao Senhor. Como é bom louvar teu nome para sempre e sempre. E te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar. Adore a Ele, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é adore ao Senhor, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Senhor, acreditamos na tua presença. O nosso único pedido, Senhor, neste momento, é que tu vá abençoar, acalentar, acalmar, curar, porque essa cura só vem de ti, Senhor. Nós estamos aqui apenas sendo canais de vida, canal de vida, canal, Senhor, daquele que pode todas as coisas, porque todo o poder está sobre ti, Senhor. Vidas estão sendo ceifadas neste momento, famílias perdendo seus maiores amores, ó Deus, que são filhos, que são pais, que são avós. Que teu Espírito Consolador, Senhor, esteja neste momento, Senhor, agora, neste momento, e que já vem sendo, Senhor,
Desde a pandemia que estamos vivendo, o Teu Espírito vem consolando, vem preenchendo, vem acalentando, acalmando as vidas que estão perdendo seus maiores amores, ó Deus. São suas famílias. Como é difícil, Senhor, perder família. Mas ainda assim, Senhor, como a Tua palavra diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Nós estamos chorando por aqueles que se foram. Mas nós estamos certos, ó Deus, de que o Teu Espírito, que é o único que acalma, que é o que preenche, Senhor, o que falta. Então, Senhor, que Tu possa abençoar as famílias, aquelas que não conseguem nem abrir seus lábios, mas só fazem chorar. Então vai entrando, Senhor, na vida de todos os lares, do nosso município, do nosso estado, de nossa nação, de todos os países que estão enfrentando por esse vírus, mas que maior do que ele, Senhor, é o que está presente no nosso lar, é a Tua presença. Então, Deus, que nos faz para que nada possa desviar da Tua adoração, da nossa adoração, como pecadores, mas como filhos amados, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Então, que nós possamos sempre, ó Deus, Te adorar. Adore ao Senhor. Você que está aí em oração, adore ao Senhor. Simplesmente adore. Mesmo que não tenha condições de louvar, de falar, de cantar, de verbalizar, apenas chore na presença do Senhor, sem me importar. Vamos louvar mais uma vez essa canção que diz: sem me importar com os que estão por perto. Pode ser ali ou em um lugar secreto, no teu quarto, mas adore esse Deus, pode todas as coisas. E a Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria logo virá. Não sabemos quando, se é hoje, se é amanhã, se é depois, mas nós acreditamos nesse Deus, que a alegria logo virá. Adore ao Senhor. Sem me importar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar. Te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje
mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Queridos irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor, nosso Deus e Pai. Sempre uma alegria voltar ao lar dos irmãos, voltar a estar com os irmãos, ainda que por este meio virtual, que tem sido a janela pela qual muitos têm tido a oportunidade de continuarem recebendo a porção da palavra do Senhor através do seu pastor. Quarta-feira informei aos irmãos que pregaria uma série de sermões
redigidos pelo pastor e doutor Gilton Moraes, que foi meu professor de homilética na graduação e também parcialmente meu orientador no doutorado. Então, nós proferimos 2 sermões. O primeiro foi sobre o tema Graça e Paz e o segundo foi sobre o tema Quando a Igreja Ministra em Nome do Senhor. Quarta-feira próxima, nós proferiremos o terceiro e último sermão desta série, intitulado Quando a Igreja Realiza em Nome de Jesus. Porque decidi hoje tratar do tema Conhecendo o Cristo Exaltado. Eu já havia avisado aos irmãos algum tempo atrás sobre este sermão e hoje nós vamos tratar do mesmo. Mas antes eu gostaria de comunicar aos irmãos, de forma oficial e formal, que a comissão nomeada pelo pastor da igreja, pastor e presidente desta igreja, a Primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão, finalizou todo o projeto que tratará das exigências governamentais quanto ao retorno aos cultos presenciais. Um trabalho que foi feito com muito amor, tendo como relatores irmão Brian e irmã Liliane, e uma equipe constituída por líderes da igreja, e outros irmãos convidados também pelo pastor, ao todo 11 irmãos, de sorte que foi um trabalho que muito exigiu, porque são muitos os detalhes que temos que observar. Então nós agradecemos a todos que participaram deste projeto, que agora começa a ser posto em prática, porque os irmãos já podem anotar, dia 2 de agosto, pela graça e poder do Senhor, no domingo à noite, primeiro culto presencial, observando as recomendações do governo, que são as seguintes. Primeiro, apenas 50 pessoas poderão participar, tanto os que estão no templo, quanto os que estão apoiando, porque o decreto é objetivo. São 50 pessoas envolvendo todos quantos estão inseridos no culto, isto é, os recepcionistas, o pessoal da orientação para o uso de áreas outras da igreja, como banheiro, por exemplo, água, etc. Pessoal que fica na recepção, corpo diaconal. Nós estamos limitando, dentro desse contexto, ao mínimo necessário e indispensável. Isso serve para todas as áreas da igreja, todas indistintamente, para que possamos ter um número bem maior de irmãos participando do culto. Os irmãos sabem que pessoas a partir dos 60 anos não podem ainda participar, e também aquelas que têm comorbidades, isto é, algum tipo de enfermidade. Além disso, também, crianças de 1 mês até 10 anos de idade, ou de 0 a 10, como eles dizem, também não poderão participar. Então, são muitas as restrições. Nós iremos afastar a bancada do templo e no meio nós colocaremos as 50 cadeiras para que tenhamos tranquilidade na celebração do culto. Então, a partir do dia 2, domingo à noite, é a nossa primeira experiência, mas isto será precedido de uma reunião de oração pela comissão que tratou do tema no dia 29/7. Depois, então, do dia 2, na sequência, o culto de oração volta a funcionar regularmente, e assim sucessivamente, no próximo domingo também à noite. No terceiro domingo, então, nós teremos as reuniões da manhã, da tarde e da noite. Então, serão 3 turnos a partir do dia 16.
Mas no primeiro momento nós estaremos apenas no dia 2 e no dia 9 com apenas o culto da noite. Então fica assim definido para que todos tenham clareza do que vamos fazer. No dia 29 de julho, quarta-feira, toda a comissão, e apenas esta comissão, se reunirá para orar, discutir e finalizar o plano que será posto em prática. No dia 2, domingo à noite, reunião com 50 irmãos. No dia 9, domingo à noite, reunião com 50 irmãos. No dia 16, domingo, manhã, tarde e noite. Manhã, culto regular e também à tarde, culto regular da nossa juventude, ou encontro de jovens, e à noite, culto regular. E assim prosseguiremos. A partir do dia 2, na primeira quarta, retomamos o culto de oração para a igreja, também com 50 pessoas, até que um número maior seja autorizado pelo governo. Então eu gostaria de contar com a compreensão dos irmãos. Nós não poderemos colocar 50 mais 1 em hipótese nenhuma, sob pena de nossa igreja, na hipótese de qualquer denúncia, sofrer retaliações e até ter o templo interditado, como já ocorreu com algumas igrejas. Então, nós que temos observado tudo até aqui, continuaremos observando rigorosamente, porque cremos que Deus continua abençoando os irmãos, fortalecendo os irmãos e, naturalmente, cuidando da vida de cada um dos irmãos, por meio do seu Espírito, de sua palavra e das orações dos santos. Então, amados, contamos com a cooperação de todos. Nós faremos uma inscrição prévia para o culto. Quando chegarem 50, nós fechamos, porque não pode ter, em hipótese nenhuma, ninguém a mais. Então, que Deus abençoe os irmãos e vamos prosseguir, orando pela igreja, famílias da igreja, pelo país, pelo estado, pelo município, para que tudo isso passe o mais rápido possível, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Apocalipse, amados. Eu farei destaques para alguns textos que julgamos importantes. Vamos, assim, destacar o verso 12. Vi então o céu aberto. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Em Filipenses 2,9, Paulo afirma, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque já vislumbramos o retorno da tua igreja. Nós te bendizemos pelo privilégio de estar aqui na tua casa de oração. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, as famílias desta igreja, este país, o mundo que enfrenta esta pandemia que tem ceifado a vida de tantos, inclusive em nosso país, com quase 70 mil mortos, numa tragédia nacional anunciada, e não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, onde mais de 600 mil pessoas já perderam para esta enfermidade suas vidas. Nós oramos pelas famílias e pedimos, Pai, que detenhas na autoridade do teu nome esta pandemia, se para a glória do teu nome, ou que o Senhor possa capacitar a ciência a produzir uma vacina de maneira que todos possam ser abençoados de modo a retomarem suas vidas, trabalho, o viver cotidiano, familiar e assim por diante. Continua abençoando a tua igreja. Obrigado, Pai, por cada família, cada membro. Muito obrigado pelos ministérios da mesma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema do sermão, conhecendo o Cristo exaltado. Queridos, eu quero destacar de início que este será um sermão um pouco mais longo, em face do desafio do tema,
Mas o texto que separei para a reflexão, para o sermão desta noite, enfatiza 4 verdades profundas sobre o Cristo exaltado. Primeiro, ele é indescritível. Segundo, ele é fiel e verdadeiro. Terceiro, ele é o Verbo de Deus. E por fim, ele é Senhor absoluto no céu e na terra. Estas são as verdades que podemos extrair desse texto e que agora passo a destacar mais detalhadamente. Os profetas do Antigo Testamento apontaram profeticamente para um dia que eles nominaram de o dia de Yahvé. Evidentemente, nominaram pelo Espírito de Deus que lhes revelou este nome. Por exemplo, Amós, capítulo 5, verso 18, trata largamente deste tema. O profeta Isaías também exclamou: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías 64, 1. Este anelo profundo, amados, pela presença do Senhor, pela presença do dia de Yahvé, será cumprido literalmente por ocasião da segunda vinda do Senhor, ou seja, do Cristo exaltado. No texto em consideração, podemos afirmar: eis-nos no fim dos tempos. Eis-nos diante da consumação de todas as coisas. Porque o contexto mostra que depois da queda da Babilônia, profetizada por Isaías, capítulo 14, verso 8, até o verso 15, e também cumprida de acordo com o capítulo 16, versos 19 e 20, e 17, de 12 a 14. O Cristo exaltado, que está diante do profeta como aquele que cumpre o dia de Yahvé, e que, de acordo com o livro de Apocalipse, exatamente nos capítulos 14, verso 8 e 15, e 16, versos 19 e 20, 17, de 12 a 14, o Cristo fiel, que nos é apresentado no capítulo 3, verso 14 de Apocalipse, cumpre o dia de Yahvé, conforme profetizado por Amós, capítulo 5, verso 18, exterminando os inimigos de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus. Sua figura gloriosa, que nos é apresentada, especialmente em sua exaltação, no capítulo 1, a partir dos versos 11 a 16, inspira-se como as descrições precedentes. 12, 5, 14, 6, 20, 17, 14, do livro de Apocalipse, e também em diversas profecias que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Desta forma, amados, por meio de símbolos diversos usados para descrever os eventos decisivos dos atos salvíficos de Deus na história, por meio de seu Filho amado, o Verbo encarnado, somos postos diante do Cristo exaltado em sua segunda vinda. E que dia glorioso há de ser, pois tais eventos que culminarão, conforme o sermão da semana passada, com o retorno do Senhor Jesus, estes eventos marcarão os atos finais da intervenção de Deus na história concreta, real da humanidade, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme profetizou Sofonias, capítulo 1, versos 14 e 15. Ora, amados,
nos 4 nomes revelados do Cristo exaltado em sua segunda vinda, Deus desvendou e revelou a João na ilha de Patmos e a todos os homens seus atos redentores. É como disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Desse modo somos desafiados a conhecer o Cristo exaltado pela fé, experimentando assim a salvação eterna. Mas talvez algum irmão, um amigo que esteja a ouvir este sermão, esteja a se perguntar: pastor, o que vem a ser o Cristo exaltado? Muito bem, queridos, a palavra grega Christos traduz a palavra hebraica Messiá, que quer dizer exatamente isto: Cristo, o portador da salvação da parte de Deus. Quando nos referimos ao Cristo exaltado, nós estamos pensando em Cristo Jesus depois de sua ascensão, quando ele foi recebido e entronizado em sua glória. É exatamente assim que, no capítulo 2 e verso 9 da carta aos Filipenses, Paulo o descreve: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Jesus terreno, crucificado, morto, sepultado e ressurreto, é o Messias prometido a Israel. E tendo cumprido o plano da redenção por Deus estabelecido, após 40 dias, aparecendo simultaneamente a diversas pessoas e em contextos os mais diversos, aos seus apóstolos e outros, Jesus finalmente reuniu os 12 no monte da Galileia e então de lá partiu para a glória, dando-lhes uma ordem específica: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois que ele ascendeu, acompanhado pelos anjos e envolto por uma nuvem, conforme Atos 1, versos 10 e 11, registra, e destaquei no sermão da semana passada, o Senhor então, no dia de Pentecostes, derramou o seu Espírito sobre a igreja. Ora, quem derramou o Espírito sobre a igreja? Quem enviou o Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes? Exatamente o Pai por meio do Filho exaltado. É por isso que precisamos conhecê-lo profundamente. E nós o conhecemos de forma inicial quando de nossa conversão, regeneração, novo nascimento. E pelo estudo das Escrituras e da meditação e reflexão e orações, e pela mediação do Espírito, Deus vai abrindo a cortina de modo que é possível conhecê-lo profundamente, nos termos em que a Escritura o revela. Assim, a primeira coisa que quero destacar acerca do Cristo exaltado, isto é, o Jesus que foi recebido em cima do céu, em sua glória, e que recebeu um nome que está acima de todo nome, é que o Cristo exaltado é, em primeiro lugar, indescritível. Ouça o texto: vi então o céu aberto. João, arrebatado pelo Espírito, vê o céu aberto. E quando ele contempla o Cristo exaltado, observe, seus olhos são chama de fogo, sobre a sua cabeça há muitos diademas, e ele traz um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí Paulo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, 9 e Apocalipse capítulo 19, verso 12, a parte B. O quadro que temos, portanto, do Cristo exaltado e indescritível, aqui é o do poderoso conquistador, que vence todos os poderes hostis e inimigos do reino de Deus. Amados, por meio da cruz e da ressurreição, Jesus obteve uma vitória cabal, definitiva, final,
e incontestável sobre os poderes do mal. É o que Paulo diz em Colossenses 2, 14 e 15, que ele, por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário, destruiu a barreira e de dois povos antagônicos, judeus e gentios, pela cruz e pelo sacrifício da cruz. Ele os tornou um só. E assim, em sua segunda vinda, ele tornará concreta esta vitória inconteste, concreta no sentido de que ela será definitiva e eternamente desfrutada, porque nesta ocasião todo o poder e vestígio do mal e dos inimigos de Deus e do povo de Deus terão sido banidos para sempre da face da terra, e estaremos naquilo que João viu da parte do Senhor, inseridos no novo céu e na nova terra. Desse modo, seu retorno para purificar de todo o mal a criação humana e física é real. Hans Little escreveu: os que creem na realidade da salvação têm de esperar sua volta. Jesus voltará, é o que cremos. O Cristo indescritível, cujo nome só Ele conhece, revela-se de forma plena aos homens na cruz do Calvário. Ora, amados, Karl Barth o denominou de o totalmente outro. O grande teólogo da Basileia, olhando para Deus e sua glória infinita, para o Cristo exaltado, diz: ele é totalmente outro. O totalmente outro, isto é, indescritível. Isaías declarou extasiado: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas e te revelas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45, 15. João, o apóstolo, ao contemplá-lo na glória, completamente extasiado, declarou: o que estava assentado no trono. Note, ele não nomina aquele, ou então ele está tão dominado pela revelação que tem do eterno, que ele não consegue sequer nominá-lo. Sim, amados, o Cristo exaltado é indescritível. Indescritível por ser ele transcendente. Não é desta terra, não é deste mundo. Ele esteve neste mundo, mas como ele mesmo disse, deste mundo eu não sou. E agora, revestido de sua transcendência, como por exemplo os apóstolos contemplaram lá no monte, ele revela-se como o totalmente outro. Também é indescritível por ser ele absolutamente santo por toda a eternidade. É o que os anciãos proclamam: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Se reportando a visão arrebatadora de Isaías, no capítulo 6, quando os serafins diante do trono proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. E então Abacuque declara: toda a terra está cheia da sua glória. Indescritível por ser ele absoluto Senhor. Ele é transcendente, ele é santo, ele é eterno, mas é também absolutamente Senhor. Portanto, amados, o que significa este nome secreto que somente ele sabe? Quais são as implicações para a vida da igreja, da própria humanidade? Significa, primeiro, que nenhum homem pode penetrar, compreender a profundidade do seu ser, pois a mente finita, marcada pelo pecado, não pode penetrar a profundidade daquele que é transcendente, infinito, o Deus eterno. Isto implica, naturalmente, que, primeiro, tudo que podemos conhecer de Deus, conhecemos porque Ele nos revelou em Cristo e na sua santa palavra. Segundo, que podemos conhecer apenas, grife bem isto, apenas até onde Ele revelou, enquanto conosco esteve, e por meio do ministério profético no Antigo
e dos apóstolos no Novo Testamento. Ora, que podemos conhecer apenas até onde ele revelou, isto é indiscutível, pois é o que lemos em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas por Deus são para nós e nossos filhos, mas as ocultas para ele. Seus olhos, disse João, são como chama de fogo, indicando, portanto, um olhar que perscruta a tudo, que põe tudo a descoberto, os mistérios do coração humano, pois todas as coisas, nos diz a Bíblia, estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Logo, amados, nada lhe é oculto. Louvado seja o seu nome, o inescrutável. A tudo perscruta, conhece, sonda. O Cristo indescritível, disse João, tem na sua cabeça muitos diademas. E no contexto do texto, especialmente no contexto em que foi escrito, isto demonstra que ele é o supremo vencedor. Logo, a vinda de Cristo será uma manifestação pública e uma concretização universal de sua soberania, que já é sua in totum, isto é, totalmente, por sua morte e ressurreição e ascensão, e porque ele foi revestido na glória, de toda a sua glória, em face do sacrifício da cruz do Calvário, que salva, redime, transforma e liberta todo aquele que nele crê. É evidente que ele tem muitas coroas, porque ele é vencedor de vencedores, louvado seja o seu nome. O Cristo exaltado, em segundo lugar, é fiel e verdadeiro. Note, em primeiro lugar, ele é indescritível. Em segundo, é fiel e verdadeiro. Assim lemos, versos 11 e capítulo 3, verso 14 de Apocalipse. Vi então o céu aberto. Esta é a visão arrebatadora que João tem. Eis então que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama, grife na sua Bíblia, fiel e verdadeiro. Agora observe, ele julga e combate com justiça. Em João capítulo 1, verso 17, a parte B lemos, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, o retrato apocalíptico que temos do Cristo exaltado, o conquistador montado no cavalo branco, denota um vencedor, porque no Apocalipse o branco representa o triunfo, a vitória e também a transparência, a transcendência divina. Aqui, neste contexto específico, o Cristo montado neste cavalo branco representa a vitória final do Senhor sobre os poderes do maligno que aprisionam, destroem, oprimem o povo de Deus através dos séculos. Portanto, o Cristo exaltado é retratado como sendo eternamente para a sua igreja, fiel e verdadeiro, justo juiz e pelejador fiel. As duas palavras, fiel e verdadeiro, são praticamente sinônimas, porque a ideia hebraica de verdade não correspondia basicamente à realidade como no pensamento grego, mas à confiabilidade. O Deus da verdade, diz Jeremias 10:10, não é o Deus que revela verdades eternas, mas o Deus em quem se pode confiar, porque seu ser e essência são verdade absoluta, plena. Por isso o texto diz que ele julga e peleja com justiça, porque somente ele, Deus, pode manter a sua santa aliança com o seu povo. Ora, não é o Deus que se revela por meio de verdades por ele reveladas,
mas é o Deus em quem se pode confiar quando se revela e o faz por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Ele julga e peleja com justiça. A volta do Senhor, desse modo, para destruir os inimigos de Deus, não significará um ato de vingança da parte de Deus. Será, na realidade, um ato de justiça que refletirá a sua perfeita justiça, ou seja, a justiça em sentido absoluto, a justiça que é o próprio Deus, que, exterminando definitivamente o mal, exaltará a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Mas talvez você esteja a perguntar, portanto, pastor, qual o significado de tudo isto? Significa que todo o mal será extirpado definitivamente pelo Senhor em sua volta. Significa que a igreja experimentará a fidelidade de Deus em termos absolutos e dela desfrutará com regozijo e cantos triunfais. Significa ainda, meus amados, que o triunfo do Senhor será completo e definitivo, pois estaremos com Ele, como Ele mesmo prometeu, pelos séculos dos séculos. Amado, pergunto, você conhece o Cristo indescritível, o Cristo fiel e verdadeiro? Você estará entre os vencedores naquele dia bendito, final e glorioso. Você estará com Cristo Jesus, o Senhor exaltado em sua segunda vinda, e por Ele será arrebatado para a sua glória. Queridos irmãos, em terceiro lugar, o Cristo exaltado é o Verbo de Deus. No verso 13, lemos: ele veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo, Verbo de Deus, Logos, Theou. Os exércitos do céu acompanham-no de cavalo branco, vestidos com linho de brancura resplandecente de João. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará, grife isto, com um cetro de ferro. Apocalipse 19, 13 a 15, parte A. Lemos em João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos irmãos, ainda no verso 14, lê-se: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em 1 João capítulo 1, verso 1, lê-se: o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a palavra da vida. Todos estes textos, tanto do Evangelho de João, como de sua primeira epístola, bem como do livro de Apocalipse, descrevem o indescritível, o Cristo exaltado, aquele que é fiel e verdadeiro. Nós estamos, amados, diante de afirmações profundas, muito profundas, mas compreensíveis, perfeitamente compreensíveis. O que temos então aqui, neste quadro do Cristo vencedor? O fundamento é a visão de Isaías 63, do conquistador que pisa o lagar da ira de Deus e que tem as suas roupas manchadas com o sangue dos seus inimigos. Ora, para a maioria dos comentadores, o manto tinto de sangue se refere às roupas sujas de conflitos e batalhas, mas não do seu próprio sangue vertido no Calvário, conforme o Dr. George Led afirma em sua Teologia do Novo Testamento, na página 189. Ora, entretanto, para as igrejas e muitos dos servos de Deus,
Esta é uma profecia que aponta para o sofrimento de Cristo e o sangue, evidentemente, vertido no Calvário, pela igreja, pelo seu povo. Até porque os que herdarão a glória eterna são aqueles que lavaram as suas vestiduras, onde? Onde, irmãos? No sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, para as igrejas, o verbo de Deus é o Senhor Jesus, o Cristo exaltado. Por verbo de Deus, entendemos a Bíblia Sagrada, João 5,39, no Novo Testamento, ela é a boa nova proclamada, isto é, o Cristo encarnado que proclamamos. Em terceiro lugar, Cristo em pessoa, é a palavra viva de Deus, a personificação do próprio Deus e de todo o plano da salvação, da redenção. O Cristo exaltado que João contempla na glória, porque todo o texto insere-se na eternidade, na glória. João viu céu aberto, e no céu aberto o Cristo exaltado, e o seu nome é indescritível, fiel e verdadeiro, verbo de Deus. Este verbo criou todas as coisas para a glória do seu nome, conforme Paulo em Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 17. Ali Paulo descreve que tudo e todas as coisas vieram a existir por meio de uma intervenção e de uma ação direta do próprio Cristo em sua pré-existência, porque conforme Paulo, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Todas as coisas, portanto, foram criadas para a glória do seu nome, inclusive eu, você, os céus, a terra, toda a criação. Sim, o verbo de Deus decretou a redenção dos eleitos de Deus, conforme Paulo descreve claramente em Efésios capítulo 1, e nos versos 2, 8 e 9 desta mesma carta ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Amados, estas são as afirmações dos apóstolos acerca do verbo eterno encarnado em Cristo Jesus, o Filho de Maria, que recebeu o nome de Jesus, cujo sentido e significado é Deus que perdoa e salva pecadores. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, nestes últimos dias. Note bem esta expressão: Deus falou no passado e Deus fala nestes últimos dias através ou por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Este trecho de Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, sintetiza de forma clara, meridianamente clara, o sentido da expressão verbo de Deus. O verbo é o próprio Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Logo, quais as implicações de tudo isto para as nossas vidas, para a igreja? O texto declara e declarou, em primeiro lugar, o triunfo absoluto do Senhor. Em segundo lugar, o triunfo absoluto da igreja, que desde a ascensão até os dias atuais sofre, regozija-se, é perseguida, vence, soergue-se,
é perseguida e morta, mas sempre se levanta pela fé, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Por isso, o texto aponta também para a destruição final dos inimigos de Deus, do seu povo, de sua igreja. Louvado seja o seu nome. Nesta expressão, seguiam-nos os exércitos do céu. João viu todos os anjos, arcanjos, serafins, os seres exaltados e glorificados que estão diante do trono e adoram a Deus dia e noite. Exatamente como Isaías e também outros profetas profetizaram, como por exemplo Zacarias, no capítulo 14, verso 5 de sua profecia, afirma, ouça o que ele diz: virá o Senhor meu Deus e todos os santos anjos com ele. Amados, são os exércitos celestiais. Suas roupas brancas e puras indicam que eles participam da vitória do Messias. George Led afirma: como cordeiro, Cristo é seguido pelos santos. Apocalipse 17, 14. Como guerreiro celestial, Cristo será seguido pelos anjos. Louvado seja o seu nome. Repito, como cordeiro, Cristo é seguido pelos anjos. Como guerreiro celestial, os anjos o seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a arma de tamanha vitória? De tão grandiosa vitória? De tão estupenda vitória? A única arma aqui descrita e a única usada em toda esta batalha é a palavra de Deus. Isto está de acordo com aquilo que o próprio Deus se tornou, a palavra encarnada. Isto está de acordo com o poder da palavra, porque pela palavra Deus criou o mundo e todas as coisas. E pelo poder de sua palavra, ele julgará o mundo, destruirá o mundo e criará um novo céu e uma nova terra. Led afirma, temos aqui uma representação simbólica da vitória pelo poder de uma palavra impossível de ser imaginada e eu diria de ser descrita precisamente. Estamos diante de um mistério profundo reservado para Deus. Entretanto, amados, tudo isto nos lembra que Deus criou o mundo pela sua palavra e que o velho sistema, este onde estamos inseridos, será destruído pelo poder de igual modo de sua palavra. Louvado seja o seu nome. É o que Pedro diz no capítulo 3 de sua carta ou epístola. A expectativa, portanto, de toda a criação é pela irrupção, isto é, pela vinda desse dia glorioso, quando o velho sistema, corrompido pelo pecado, será finalmente destruído de forma cabal e completa pelo poder de uma palavra, a mesma que disse: haja e houve. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma palavra que disse ao morto: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. E a mesma palavra que naquele dia levantará do túmulo todos quantos dormiram em Cristo e que arrebatará a igreja para este encontro bendito e glorioso com o Cristo exaltado. Pergunto a você, querido irmão, como você vivenciará este dia? Qual a sua expectativa? Você estará entre os salvos pela graça de Deus? Você estará entre os remidos do Senhor, arrebatados pelo poder de sua palavra, ao encontro de Cristo Jesus nos ares? Note bem, o Cristo exaltado tem um nome que só Ele conhece. As igrejas o conhecem por fiel e verdadeiro Verbo de Deus. Mas o mundo o conhecerá no dia de Yahvé, no dia do Senhor, como Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Louvado seja o seu nome. A minha última afirmação é que o Cristo exaltado é Senhor absoluto. Veja, verso 16 do capítulo 19 de Apocalipse, nos diz o seguinte: Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre seu manto e sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ouvi depois, diz no João, o rumor de uma multidão de vozes. Aleluia! Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Agora, amados, nós estamos diante de uma revelação profunda e que está além da nossa capacidade de compreender o alcance completo, total, cabal do que Deus está a revelar. Esta declaração prepara o que vem a seguir. Este é o quarto nome que é dado a Cristo, o Cristo exaltado, o Messias Israel, em sua segunda vinda. Nenhuma razão é apresentada para explicar porque o nome está escrito na sua coxa. Esta afirmação define antecipadamente a vitória do Messias na batalha que travará contra todas as forças do maligno, do mal. Porque o Cristo exaltado é Senhor absoluto. Primeiro, para os fiéis, os cristãos, seus servos. E em segundo lugar, há de ser para todo o mundo, porque todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, amados, Ele é o Senhor absoluto que criou o universo e reina soberanamente. Contudo, alguns inimigos ainda resistem, porém, pelo poder de seu nome santo, bendito e glorioso, a todos Ele destruirá em sua segunda vinda. George Led afirma: um dos temas de mais destaque no Apocalipse é exatamente este, o conflito entre Deus e Satanás, que se manifesta na história do conflito entre o Cristo e o anticristo, e a destruição final deste inimigo de Deus e de todos os seus aliados. Conforme o sermão que pregamos sobre o homem do pecado, a personificação do anticristo. Por esta razão, este sermão é a sequência natural daquela série de 3 sermões sobre o tema da segunda vinda e do homem do pecado. Ora, o Cristo exaltado é o vencedor supremo. É o que todo o Apocalipse revela. Assim, em sua segunda vinda, Ele destruirá todos os inimigos humanos do reino de Deus. Ele destruirá todos os inimigos malignos do reino de Deus. E, por fim, Ele destruirá o último inimigo do reino de Deus, da vida que há no reino de Deus e da vida que Deus nos deu, desde Adão até os dias atuais. Ele destruirá o último inimigo, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, que é a morte. A vitória triunfal do Cristo exaltado aniquilará definitivamente assim as hostes do mal, representadas no livro de Apocalipse pela besta, o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma afirmação de que haverá uma grande guerra, a guerra do Armagedon. No Armagedon, de acordo com a revelação que o Senhor concedeu a João, se dará a batalha final e definitiva de Cristo contra todos estes poderes. A besta que lidera as forças
da trindade inimiga contra o Senhor será aniquilada. Ela que é o anticristo não será lançada no lago de fogo, Geena, mas será morta pelo sopro da boca do Senhor. Segundo Leve, isto é uma linguagem simbólica para descrever a destruição completa de todos os poderes hostis a Deus. Depois de haver destruído todas as forças malignas, humanas e infernais, o Senhor destruirá então a morte, e o Senhor entregará o reino ao Pai, e então uma nova ordem cósmica surgirá, será instaurada, e esta é de natureza eterna. E neste dia, louvado seja o nome do Senhor, veremos o Senhor face a face, e como Ele é, seremos, e não haverá mais dor, e não haverá mais tristeza, e não haverá mais morte, porque todas as coisas são passadas, e agora em Cristo, com Cristo, e por Cristo, e para Cristo, viveremos por toda a glória e por toda a eternidade. Notem bem, amados, esta não é, por exemplo, a expectativa do salmista lá. Salmo 23 diz assim: e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, ou de eternidade a eternidade. Não é o que Jesus prometeu? Na casa de meu Pai há muitas moradas, portanto não se turbe, isto é, não se perturbe o vosso coração. Concluindo, amados, eu não poderia deixar de trazer à mente dos irmãos alguns episódios extraordinários do Antigo e Novo Testamento para fechar este tema glorioso. Observe, Moisés foi tomado para si pelo Senhor e ninguém sabe onde seu corpo foi sepultado. Antes de Moisés, Enoque foi arrebatado pelo Senhor e não experimentou a morte. Elias foi arrebatado por uma carruagem e cavalos de fogo e não experimentou a morte. Foi trasladado como Elias para a glória. E então, quando Jesus se transfigurou diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, naquela memorável noite em que ele, orando, transfigura-se diante dos seus servos, quem ali aparece? Vivos, dialogando com Jesus, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Agora nós chegamos ao Novo Testamento e encontramos quem? Estevão, servo do Senhor, sendo apedrejado até a morte, mas antes de morrer, ele olha e diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus que está de pé. E então ele ora: Senhor, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado, isto é, perdoa-lhes por tamanha perversidade, malignidade, porque eles não te conhecem. E ainda no livro de Apocalipse, o que vemos? Os mártires diante do trono, vivos, clamando ao Senhor. Sabem por quê? Porque está escrito que a glória é dos salvos que vivem por toda a eternidade com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Desse modo, conhecer ao Senhor Deus é a maior e mais extraordinária aventura. É o maior e o mais extraordinário privilégio que o ser humano pode ter, pois totalmente culpado por ser pecador diante de Deus. Em sua infinita misericórdia, Deus nos deu seu Filho amado, seu unigênito Filho, para nos salvar, morrendo a morte que deveríamos morrer, na morte, na cruz do Calvário. Em Cristo, o Messias, o Senhor exaltado, por meio dele, é que podemos conhecer o Pai, pois Jesus disse: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus,
salva eternamente todo aquele que nele crê. O Cristo exaltado revela o Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso revela-se no Cristo exaltado, que é indescritível, portanto, transcendente, eternamente santo e Senhor absoluto do céu e da terra. Revela-se por meio daquele que é fiel e verdadeiro, logo, justo juiz, pelejador fiel, salvador dos que cremos. Revela-se desse modo no Verbo encarnado, o Verbo de Deus, Cristo Jesus, o Senhor, Jesus de Nazaré, Criador de todas as coisas, Redentor eterno dos eleitos, revelado em carne aos homens, morto, sepultado e ressurreto, recebido na sua glória, exaltado pelo Pai, torna-se assim para os fiéis, Senhor absoluto. Ele é o Senhor, e por isso, no hino triunfal, registrado em Apocalipse capítulo 2, de 5 a 11, Paulo conclui dizendo: porque todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Cristo exaltado, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus nos abençoe rica e profundamente. Amém, meus amados? Queridos irmãos, eu gostaria de desejar a todos uma semana abençoada, apesar dessas restrições todas que estamos a enfrentar, desta pandemia que tem desafiado as nossas vidas, a vida de fé de cada um de nós, que tem isolado a todos nós, mas que não pode nos separar do amor de Cristo e muito menos do amor de uns para com os outros. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus nos dá uma semana de bênçãos. Louvado seja seu santo nome. Queridos, vamos, portanto, com a bênção araônica, concluir o culto desta noite. A bênção sacerdotal assim nos diz: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, em vossas casas e em quaisquer lugares, hoje e eternamente. Amém.